Olá a todos, prosseguimos os estudos da obra O que é o Espiritismo. Continuamos com o capítulo 3 e dentro do tema O Homem durante a Vida Terrena. É a terceira parte do capítulo 3. Estamos no item 134, cuja questão que Kardec nos apresenta é: por que nascem alguns na indigência e outros na opulência? Porque vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem todas as vantagens físicas. Será um efeito do acaso ou um ato da providência? Então essa aí é o tema da questão e compete a nós já pegarmos ali a questão de que ele vai tratar de pessoas nascendo nessas condições. Ele não está dizendo de pessoas que realmente passaram por isso, né, durante algum período da sua vida. E a resposta, já começando a invadir as questões pertinentes àquilo que pretendemos refletir com a 134, ela está dividida em 6 parágrafos e estudando eles um a um, refletindo um a um, nós começamos aqui com o primeiro, onde temos a ideia de que refletimos, se fosse o acaso, não haveria a providência. Esse é um ponto fundamental para nós pensarmos. Mas havendo a providência divina, necessariamente isso precisa ser conciliado com a justiça e a bondade de Deus. Então, não podemos pensar em haver providência divina e que ela seja deixada de lado em algum momento. Ela precisa ser realmente isonômica, atender a todos de maneira equitativa, mas de maneira a dar conta de todos os fenômenos. Mas, pela incompreensão, aí Kardec vai colocar isso na resposta, já no primeiro parágrafo, a incompreensão da causa desses males é o que faz com que as pessoas se posicionem contra Deus. Né? As acusações contra Deus surgem a partir daí. Já seguindo no segundo parágrafo, nós temos a ideia de que é compreensível para nós, é fácil de entender que alguém que pela própria imprudência, pelos excessos cometidos durante a vida, que a pessoa torne-se enferma, passe por miséria, pelas aflições da vida. Mas como pensar isso, né, e voltarmos para essa ideia do nascimento? E daí é onde vem a reflexão que é pertinente para nós, onde vamos nos posicionar novamente contra o materialismo, ou seja, o espiritismo como antagonista, no termo de Kardec, antagonista do materialismo, é a ideia de pensar o quê? Que se a alma, a essência pensante nossa, fosse criada junto com o corpo, ou seja, no nascimento, o que teria feito o indivíduo que nasceu em tais condições para ter merecido passar por essas aflições desde o início? Né? E o que fez para merecer não passar por isso, ou seja, nasceu bem de saúde, nasceu em situação econômica favorável, então dentro desse princípio de justiça e bondade da providência divina, como conciliar isso se a alma nascesse junto com o corpo? Então essa é uma dificuldade que se impõe para nós refletirmos, porque daí não poderia ser o indivíduo responsabilizado pelo mal que passou, pelo que está passando, pela aflição do momento, e ao mesmo tempo não fez nada para ser merecedor de uma condição bem favorável para a sua vida. Admitindo a justiça de Deus, nós precisamos admitir que esse efeito tem uma causa, né? Que é necessário que, não encontrando, já que é uma aflição, são aflições desde o nascimento, a questão propõe que se não tem causa na vida presente, essa causa precisa ser antes desta mesma vida. Por quê? Por uma questão de princípio, de reflexão sobre causa e efeito, como aparece nesse terceiro parágrafo, a ideia de que toda causa deve preceder o efeito. Sendo o efeito essa condição aflitiva da vida humana, a causa para isso deve ser antes. Nesse caso, nós somos levados a raciocinar que a alma já viveu antes. A alma já tem uma vida antecedente
a desse nascimento, a desse corpo. Porque senão não teria como merecer um processo expiatório, passar por um processo de expiação, né? A palavra expiação com X, né? Na terminologia espírita, que diz respeito a essa possibilidade de purgar, o espírito purgar as suas imperfeições, as suas más inclinações que ele tem por conta da sua essência ainda de espírito inferior, de espírito imperfeito da escala espírita. Dentro dos estudos espíritas, já estamos aqui no quarto parágrafo da resposta do item 134. Os estudos espíritas, eles mostram, através dessas comunicações que os espíritos nos apresentam, falando da sua vida anterior, falando daquilo que deu causa às experiências que teve na vida física, na existência, na última que tiveram, é possível verificar que, embora não seja absoluto, mas que muitas pessoas, que mais de um ser humano, mais de um espírito, informou, trouxe a informação de que em vida pregressa, em existência anterior, fez mau uso da fortuna, fez mau uso da posição que ocupava, era orgulhoso, era prepotente, então utilizou a fortuna que teve apenas para os excessos que cometia, para as suas paixões, abusou do poder, oprimiu pessoas que estavam socialmente abaixo. E não só isso, né, eles, além de informar isso, eles ainda conseguiam, conforme aparece ali na última frase desse quarto parágrafo, eles ainda mostravam que ficaram muitas vezes na última existência nessa condição mais aflitiva, mais abjeta às vezes, mas sujeitos àquelas mesmas pessoas que eles haviam em existências anteriores tratado com dureza, prejudicado, e eles ficaram entregues a possíveis maus tratos, a humilhação, os mesmos que eles submeteram outros em existência anterior. Ou seja, realmente nós temos realmente a causa, aquilo que eles viveram antes, e nesse momento essas aflições sendo, nesses casos, que é o que o parágrafo vai tratar, nós temos o efeito daquela existência anterior. Embora isso não seja absolutamente em todos os casos, mas isso é muito comum de nós verificarmos e conseguimos conciliar esse quarto parágrafo ainda com a reflexão de Agostinho no texto chamado A Ingratidão e os Laços de Família, que nós temos lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto belíssimo, bem profundo, de algumas páginas que nós recomendamos muito como uma síntese de certo ponto de vista do processo reencarnatório, sobretudo dentro do mesmo grupo familiar. E o espírito, Agostinho vai trazer essa informação de que o espírito, após a vida que leva, depois de desencarnado, portanto, ele olha para a vida que levou, as pessoas com quem conviveu, as pessoas a quem prejudicou, a quem fez o mal, e esse mesmo espírito, né, quando toma uma boa resolução, ele escolhe voltar, viver no meio dessas mesmas pessoas, e daí vem todo esse processo que nós nos acostumamos a estudar com a doutrina espírita. Seguindo, caminhando para o final da resposta, nós temos no quinto parágrafo, um parágrafo curto, embora curto, ele tem a ideia de que nós podemos pensar com ele que nem toda vida penosa é uma expiação. Então isso é um ponto fundamental de pensar, de refletirmos com o Espiritismo acerca da vida da alma encarnada aqui. Por quê? Porque além a expiação que já pode ser escolhida pelo Espírito, ou seja, o Espírito pode escolher ainda a expiação porque vai passar, né, em determinados casos, isso a gente pode estudar em um outro momento, inclusive, e isso será feito quando nós estudarmos mais aprofundado a questão de expiação de provas e missões, mas tem um ponto fundamental que esse parágrafo nos acrescenta, que é de que vidas penosas podem ser provas, muitas vezes são provas que os espíritos escolhem para si mesmos, e eles veem nessa possibilidade de uma vida realmente com aflições, com grandes vicissitudes, um meio de avançar mais rapidamente, passar por uma prova mais rude, e sabendo suportá-la, tendo coragem para enfrentar essas vicissitudes, pode sair dali realmente vitorioso, isto é, muito mais avançado, com um progresso muito mais amplo na sua vida, na sua bagagem espiritual,
E a sugestão aí de leitura fica para o capítulo 2 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Esse capítulo 2 chama Espíritos Felizes. E nós temos lá algumas comunicações muito importantes com reflexões, não só comunicações do espírito que passou por essa vida com dificuldades e que soube vencer, mas também de alguns guias espirituais do próprio espírito, do médium que estava dando a comunicação, acrescentando itens reflexivos importantes, demonstrando para nós essa escolha que o espírito fez e o progresso realizado, como é que ele se deu, né? Como que se dá esse progresso. Então está lá essa mais uma recomendação de leitura lá na obra O Céu e o Inferno. E o texto vai terminar no sexto parágrafo, que é um parágrafo maior, tem alguns itens de reflexão aqui, e ele vai começar, Kardec começará informando, né, refletindo conosco que realmente a prova da riqueza ela é mais difícil do que a miséria, embora aparentemente controverso, se nós olharmos pelo ponto de vista material, é justamente o contrário, né? Que a riqueza, para muitos, aqui a riqueza material e o poder, realmente elas são coisas aparentemente boas em si, né? Para o Espiritismo isso é um erro, por conta que a vida da riqueza material aqui, ela proporciona muitas tentações e abusos que a pessoa pode ter. E ao mesmo tempo, além disso que é proporcionado, o exemplo dessas pessoas que viveram aqui nessas condições e que fracassaram em suas vidas por conta desses arrastamentos pelas suas imperfeições que a riqueza lhes proporcionou, essa vitória muito mais difícil era para eles por conta dessas situações que as suas posições lhes davam. E Kardec prossegue nessa mesma reflexão a ideia de que essas diferenças de posições sociais, né, elas seriam uma grande injustiça se não houvesse uma compensação para isso. Né? E nós podemos acrescentar já com o todo da resposta de que a diferença das posições sociais elas têm como o efeito de uma vida anterior, quando não é da existência atual, mas também sendo naquele caso da vida que o espírito escolheu, ou seja, o espírito escolheu uma prova, às vezes, dessas dificuldades sociais que sirva para o seu progresso espiritual, ou seja, se não houvesse uma compensação, se não houvesse essa escolha para o progresso que o espírito faz, então não haveria sentido, seria uma grande injustiça da própria providência divina. E, claro, não podemos esquecer que tem condições sociais que são relevantes, que são favoráveis à vida aqui na Terra para os indivíduos bem-sucedidos, por assim dizer, mas que às vezes são resultado da própria conduta do momento. Pessoas mais previdentes, com seus recursos, pessoas que usaram da sua inteligência, do seu esforço para crescer financeiramente, socialmente, aqui nessa vida atual. Então a ideia ali é refletir apenas essa questão sobre a injustiça que é a vida passada aqui em condições difíceis, caso não houvesse uma compensação. E o final da questão é com a frase que Kardec, nós estaremos agora, que diz assim: a convicção que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte sem invejar a dos outros. Isso aí é importantíssimo, uma frase muito bela que Kardec nos deixa, onde a ideia de pensarmos o Espiritismo como aquele que demonstra a realidade da alma, do espírito imortal que somos, que passa por essa vida, que já viveu antes, que prosseguirá vivendo, é o que nos oportuniza pensarmos na felicidade do ponto de vista espiritual para aqueles que somos espíritos imperfeitos, conforme lá em O Livro dos Espíritos, em que desse ponto de vista será o quê? Aquilo que o Espiritismo proporciona, que é realmente a fé no futuro. Essa fé no futuro realmente mostrar ao indivíduo que com seu esforço, tendo a consciência tranquila, somada com essa fé no futuro, realmente o Espiritismo nos ajuda com esses elementos de convicção a termos força para suportarmos as aflições, as vicissitudes dessa vida, aceitarmos a nossa sorte do ponto de vista material, sem que nós nos coloquemos a invejar a posição de outras pessoas. Então esse é o
o ponto de Minerva aqui para nós encerrarmos essa nossa belíssima reflexão do item 134 e nós prosseguiremos aí com os estudos da obra O que é o Espiritismo, a edição de 1865. Então prossigamos com boas reflexões e com boas vivências oportunizadas aí pela doutrina espírita.